Então passo a apresentar o painel, que vai ser sobre consolidar orçamentos de Estado, compras públicas e sustentabilidade. Tem a moderação do meu caríssimo Artur Mimoso, que tem sido um frequente colaborador do IPPS e do ISCTE nas questões das compras públicas e, portanto, domina aqui as questões das compras públicas do lado português e teve a delicadeza, a simpatia de aceitar o nosso convite e também de nos ajudar a organizar este painel. Queria chamar o Saidi Fernando. Onde estás? Estás aí, olá, Saidi. Queria a Nathalie Soares, já a vi, está ali também. E queria a Albertina Fruquia, que substitui, no programa tínhamos o Albano Manjato, mas que foi substituído pela Albertina Fruquia de Moçambique. Obrigada, Albertina. Peço... Eu sei que o Artur já fez a organização do painel com os seus oradores. Eu peço que cumpram os tempos. O meu papel aqui, como sabem, é ser a madre superiora do convento. E, portanto, eu vou ser a moderadora do moderador. Certo? Vá, bom painel. Obrigado. Então muito bom dia a todos. Obrigado, Isabel, pelas palavras muito exageradas, mas sim, é um gosto estar aqui, participar aqui neste painel e estar com estas pessoas que eu considero meus amigos há muitos anos, que trabalho no continente africano e passo férias no continente africano, e então é muito bom estar aqui e sinto-me em casa. A missão deste painel é falar um pouco sobre compras públicas sustentáveis e a forma como essas compras públicas podem ser também um catalisador, por incrível que pareça, agora também pode parecer um paradoxo, da redução de despesa, não é? Quando ouvimos falar em compras públicas, pensamos sempre que a compra pública é uma coisa que vai gerar muito gasto. É verdade. A compra pública, e só para terem uma noção de importância deste tema, nas compras públicas sustentáveis, indicadores da OCDE dizem que as compras públicas representam 12% do PIB e 16% do PIB europeu. Por isso, vejam bem a importância que comprar bem representa, e a ferramenta de hoje, comprar bem, não significa simplesmente comprar. Hoje em dia, todos os códigos de vários países, eu já estudei alguns, praticamente são instrumentos de políticas públicas. Hoje em dia, o Código dos Contratos Públicos, a Lei de Contratos Públicos, deixou de ser um simples código de comprar coisas. Passou a ser um instrumento de acelerar o país, fazer compras mais inovadoras, fazer compras mais sustentáveis. E então é isso que vamos tentar aqui discutir e ver as várias perspectivas dos vários países, recebendo e tendo como pano esta questão de como é que as compras públicas sustentáveis podem ajudar na compra pública. Sabendo que ela é importante porque representa a tal grande quantidade de dinheiro que passa por essa compra pública, sabendo da importância que todos os países têm vindo a atribuir a novas estratégias. Portugal lançou uma nova estratégia em fevereiro deste ano, 10 de fevereiro, através de uma resolução do Conselho de Ministros, a 13 de 2023, chamada ECO 360, que veio ser uma segunda série de uma primeira resolução que acabou em 2020. Esta ECO 360 vem acrescentar dois paradoxos novos, mas que são muito importantes e que irão ser depois discutidos pelos meus colegas, que é a economia circular e também a neutralidade carbónica. Antes de passar e de apresentar os meus colegas, dizer só que nós não podemos perder este momento de colocar as compras públicas sustentáveis na agenda política. E por dois motivos essenciais. Primeiro, não podemos esquecer das alterações climáticas. A seca, as inundações, ou seja, são extremos. E por outro, temos a oportunidade de ter todas as camadas geracionais envolvidas. Ou seja, é algo que importa não só à minha geração, à geração a seguir à minha, mas à geração que vem antes da minha e à outra que vem antes dessa primeira. Ou seja, é transversal a todas as gerações. E isso é uma oportunidade que, se nós a perdermos, nós nunca mais vamos apanhar este debate. As compras públicas, a compra pública sustentável é hoje obrigatória de ser introduzida. Se ela não for feita,
com a quantidade de meios que os Estados colocam à disposição dos seus países, todos os Estados, é impossível nós conseguirmos manter os níveis de neutralidade carbónica de emissões de CO2. Meu Deus, o meu áudio estava ligado. As tais alterações climáticas. Então, comigo, e para me ajudar aqui no painel, eu passo a apresentar a doutora Albertina, que é de Moçambique. A doutora Albertina Furquia é diretora nacional do Património do Estado, é licenciada em Direito, funcionário do Ministério das Finanças há mais de 30 anos, com várias intervenções nas áreas da contabilidade, do orçamento, das compras públicas e da gestão do património do Estado. A doutora Albertina irá fazer uma exposição sobre os indicadores ODS no programa... Não? Compras públicas, perdão. Compras públicas. Houve aqui uma alteração. Contratação pública e as reformas em curso. Era a segunda parte da questão que eu ia dizer. As compras públicas e o caso, no caso de Moçambique, qual é o impacto que essas compras públicas sustentáveis irão ter. Depois, o Dr. Saidi dos Santos Fernando, que é diretor do Gabinete Jurídico do Ministério das Finanças, de Angola, professor e assistente de Direito Económico na Universidade Católica de Angola, também. Pós-graduado em Direito e Prática da Contratação Pública na Universidade Católica de Lisboa, e também licenciado em Direito da Universidade Católica de Angola. Certo, Saidi? Sou, muito obrigado, Artur. Já não sou diretor do Gabinete Jurídico. Foi diretor, atualmente estuda aqui em Portugal, está a tirar mestrado aqui na área do Direito e da Gestão. O Saidi é um amigo que já tivemos a oportunidade de estar juntos em Angola, e certamente o Saidi irá nos ajudar com a sua exposição sobre o crescimento da economia, assente quer na contabilidade, quer na contratação pública, sustentável, inteligente e inovadora, irá dar essa abordagem sobre uma contratação pública mais inteligente, mais inovadora. Vai-nos certamente falar sobre procedimentos que têm que ser inovadores, não assentarmos nos mesmos procedimentos para que esta contratação pública seja mais eficiente. Depois, queria apresentar também a doutora Natália Soares, que é Procurement Assistant na Lux Developer em Cabo Verde. Trabalhou como jurista muitos anos na entidade reguladora das aquisições públicas de Cabo Verde, entre 16 e 19, é advogada desde 2013, é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Também eu posso dizer que estamos aqui perante um painel que trabalha há muitos anos na contratação pública, que é muito interessada nestas matérias da contratação pública e sabe a importância que esta área das compras públicas sustentáveis, compras públicas verdes, tem, não para uma compra que hoje se quer mais barata. Hoje não queremos uma compra mais barata, queremos uma compra mais sustentável, e é isso que vamos aqui tentar demonstrar nesta hora que nos separa do almoço. Este painel é um painel ingrato, porque nós somos as 4 pessoas que nos estão a separar do almoço, e depois no final temos aqui uma sessão de perguntas e respostas, e sem mais demoras passava a palavra ao Saidi para ser o primeiro a fazer a sua apresentação. Força, Saidi, se quiseres. Pois, acho que sim. Boa tarde a todos. Considerem todo o protocolo cumprido, tanto em relação às entidades aqui presentes. Vou levantar algumas questões relacionadas à contratação pública sustentável, inovadora e inteligente. O que é que nós esperamos nisto tudo? No final, nós queremos responder à seguinte pergunta: como é que a contratação pública sustentável, inteligente e inovadora poderá ser útil à economia? E vamos ver se depois da interação daqui resultante conseguiremos ter alguma resposta, ou pelo menos alguns sinais que nos levam a respostas efetivas. Para efeito, tenho um sumário, conta essencialmente com... Parece que não está a passar. Obrigado.
Pronto, um sumário que conta com 3 pontos, basicamente, sendo que em relação ao peso da contratação pública, o Arthur já deu alguns sinais. Vamos falar de algumas medidas, propostas de medidas, todas elas muito abstratas, numa versão empírica, própria da academia, eventualmente. Depois vamos falar de alguns desafios e perspectivas. E, por fim, fatores críticos que nós consideramos que devem ser atendidos num processo de implementação de reformas nesse domínio. Portanto, indo diretamente à questão da sustentabilidade na contratação pública, e aqui nos focando particularmente no domínio da contratação pública amiga do ambiente, eu queria mostrar-vos um vídeo, 2, 3 minutos, que nos ajuda a perceber como é que esses instrumentos hoje podem estar ao serviço, portanto, daqueles que são os grandes interesses, os grandes desafios que os países podem escolher por efeito. This is the largest green roof in New York City. It's in the middle of bustling Manhattan, on top of the Javits Convention Center, a behemoth of a building with a 6-block footprint. But the roof hasn't always been green. Before 2014, it was totally barren. Now, just a few years later, when people walk out onto the roof, they say things like, "Amazing. That's great. I didn't expect this. What a surprise." But besides the great reactions, there are practical benefits. We have 300,000 bees. We've seen 25 different species of birds on the roof. We reduced the temperature up here by about 6 degrees Fahrenheit. And we also save about 7 million gallons of stormwater runoff that's absorbed in the soil and the plants that are on our roof. We've been able to reduce our energy consumption by about 26%. And that translated for us last year into a saving of about $3 million. That is impressive. How does one green roof get so much done? And what are all of the not green roofs in New York City doing with their lives? First, let's see how much roof space actually exists. You know, they are a major part of urban landscapes. The round number that most of us think exists is about 1 billion square feet. 1 billion with a B. That's like 22 times the size of Central Park in roofs. And in most cities, what isn't roof is another impermeable surface, like road, sidewalk, or parking lot. And these surfaces create a lot of problems for cities that green roofs can actually help solve. Let's take a look at 3 of these issues. The first is stormwater runoff. Rainwater goes into pipes. It combines with what's called sanitary water. When there's too much rainwater, which happens hundreds of times a year around Manhattan, the wastewater treatment facilities shut down, and these valves just let the water just, shunt out into the rivers. It's got human sewage. It's the biggest source of pathogens to the Manhattan Island. With green roofs, that water, instead of going into the drains and polluting the environment, ends up just evaporating to the atmosphere through the leaves of these plants. And then there's what scientists call the heat island effect, which basically means that cities are significantly warmer than the surrounding areas. Well, I've seen asphalt roofs get up easily 170, 180 degrees Fahrenheit in the strong sunlight. They absorb about 90 to 95% of the sunlight. Green roofs, by comparison, are close to air temperatures. Another problem green roofs can help solve is habitat loss. Cities can shrink or destroy the green space that's crucial for certain plants and animals to survive. Currently, a lot of species might occur in smaller parks throughout the city that are relatively unconnected, but having high densities of green roofs would allow those patches to be more connected, letting, for example, butterflies travel from patch to patch with lots of stepping stones of green roofs in between. And these are just 3 of the problems green roofs can help solve. But to really put a dent in any of these issues, cities would have to implement green roofs at a large scale. Stuart Gaffin, the research scientist you heard from earlier, estimates that if all of New York City's 1 billion square feet of roof space were greened, those green roofs could lower the city's temperature by nearly 2 degrees Fahrenheit and absorb over 10 billion gallons of stormwater each year. As cities continue to grow, all that empty roof space starts to look more and more like an opportunity, an untapped resource, a future ecosystem of problem-solving meadows in the sky.
e médias empresas. E sabemos nós que, do ponto de vista econômico, a maior fatia da empregabilidade reside nas micro, pequenas e médias empresas. Como é que nós podemos usar a contratação pública, efetivamente, como um fator de estímulo à promoção das micro, pequenas e médias empresas? Será que precisamos alterar os procedimentos comumente conhecidos? Será que podemos identificar os outros tipos de procedimentos que, não estando focados relativamente à concorrência, facilitem adjudicações diretas no sentido de promover especificamente as micro, pequenas e médias empresas? Portanto, são questões que, ao longo da apresentação, poderemos eventualmente equacionar. Como nós sabemos, durante algum tempo, nós pensávamos sempre que a contratação pública é o processo da identificação da empresa ou da entidade com o qual a entidade pública contratante há de celebrar um contrato. E olhávamos para aqueles que nós chamamos os princípios tradicionais da contratação pública, nomeadamente a concorrência, a transparência, enfim, o value for money. Mas, do ponto de vista inovador, coloca-se a seguinte pergunta: será que podemos simplesmente ficar por aí? Ou há espaço para avançarmos para mais? Será que a concorrência é o princípio-chave da contratação pública? Será que de todos os interesses que as entidades públicas contratantes precisam promover, é fundamental a concorrência? O que nos dizem de um processo de contratação pública que resultou num contrato, efetivamente, celebrado na base da extrema concorrência, significa que apresentaram propostas várias empresas, venceu a melhor proposta, de acordo com o critério de adjudicação apresentado, mas no final, durante a execução deste contrato, tivemos derrapagens financeiras temporais. Vamos ficar satisfeitos apenas com a transparência e concorrência na fase de formação do contrato, ou devíamos nos preocupar também com a questão da derrapagem financeira? Será que a concorrência é tão importante ao ponto de consumir as eventuais vantagens do processo de execução dos contratos? Não existe uma resposta certamente fechada, são questões que nós devemos eventualmente refletir sobre elas. Uma outra preocupação, se tivermos que perceber que a contratação pública é um instrumento fundamental para o fomento e o crescimento econômico, prende-se com a correta inserção dos objetos contratuais num sistema de planeamento. Às vezes, como eu disse, a contratação pública tem o defeito de olhar apenas para a fase de formação do contrato. Saber qual é a empresa com a qual nós vamos celebrar um determinado contrato e como é que foi escolhida, e aquelas polêmicas todas em torno, saber se não foi a empresa do cunhado, do diretor, etc, etc. Mas às vezes questionamos ou ignoramos o facto de que aquele objeto de contratação não está estrategicamente inserido num sistema de planeamento. Que tipo de estatísticas é que nos foram fornecidas para percebermos efetivamente que aquela despesa era necessária e que vai fazer face a uma determinada necessidade coletiva? Assim como as finanças públicas, a contratação pública também figura-se como um instrumento ao serviço do gestor público. Mas esse instrumento só terá sucesso efetivamente se for corretamente inserido no sistema de planeamento. Não existem finanças públicas que resistem a um deficitário sistema de planeamento. Que tipo de necessidade é que vamos satisfazer se não sabemos efetivamente quais são as nossas necessidades? Se quisermos entender e utilizar a contratação pública como um instrumento de crescimento econômico, temos que perceber claramente a definição de setores estratégicos. Em que setores é que queremos nós implementar estas medidas de sustentabilidade? E aqui podemos nos servir novamente de estatísticas, perceber quais são os setores com maior volume de aquisições, não apenas do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista, se calhar, de impacto, do ponto de vista do número de potenciais empresas que participam destes procedimentos e daquilo que poderá ser, efetivamente, o retorno destas medidas. Vamos olhar, por exemplo, para a defesa, faz sentido, construção civil, vamos olhar para o sistema de fornecimento de alimentos ou fornecimento de medicamentos. Portanto, é fundamental, depois de inserirmos corretamente o objeto dos contratos no sistema de planeamento, definirmos setores estratégicos.
se olharmos de forma muito abrangente para todos os setores, podemos cometer erros. Portanto, precisamos, de acordo com uma base muito sólida de planificação, identificar setores que de melhor forma podem absorver estas medidas de sustentabilidade. É preciso, na senda do que disse inicialmente, relacionar também os objetos contratuais com o sistema de investimento público. Portanto, se o sistema de investimento público fracassar, automaticamente toda e qualquer boa intenção que se pode revestir na contratação pública há de fracassar. E hoje, tentando dar uma resposta ao que dissemos inicialmente quanto à atenção que devemos ter aos princípios que queremos promover na fase de formação de contrato, temos que destacar a relevância das medidas paralelas de contratação pública. Se calhar, uma experiência que muitos dos nossos países têm é o facto de boa parte do investimento público ser financiado com base em linhas externas e, como disse o interveniente há pouco tempo, estas linhas apresentam uma condição para efeitos de efetivação, ou seja, o contrato comercial tem que ser celebrado com uma empresa promovida pelo financiador. E nós, como temos dificuldades de obtenção de financiamento, pronto, aceitamos. No final, é um financiamento que vai permitir com que seja executada uma determinada empreitada de obra pública no nosso país, mas depois o fluxo financeiro não tem impacto efetivo aí na nossa realidade e o capital é todo exportado, ou acaba até não entrando sequer no nosso país. Como é que nós, contratação pública, podemos reagir a este tipo de situações? Vamos ficar de braços cruzados ou podemos criar, por exemplo, cláusulas súbteis, claro, na fase de execução do contrato, que permitam com que esta empresa escolhida ao abrigo de financiamento deixe alguma coisa, contrate preferencialmente, por exemplo, inertes locais, diretamente às comunidades. Em África nós sabemos que existe isto, ou crie mecanismos de participação efetiva das pessoas, por exemplo, mediante uma cota de empregabilidade, ou seja, vamos construir a escola numa determinada localidade, mas pelo menos 5% da mão de obra vai ser daquela comunidade. E a semelhança desta medida, podíamos também identificar outras diretamente ligadas aos requisitos de sustentabilidade. Temos presente também que as compras públicas integradas facilitam a implementação destes mecanismos de sustentabilidade. Uma coisa é adquirir 5 viaturas protocolares para uma entidade pública, outra coisa é adquirir, por exemplo, 30 viaturas. Eu facilmente consigo introduzir cláusulas que permitam promover estas medidas ambientais, medidas de responsabilidade social das empresas, transparência, etc, etc. Mas é também necessário fidelizarmos e comprometermos as próprias empresas. A questão que se coloca hoje é, será que o dinheiro público é transferido para dinheiro privado apenas em troca de um determinado objeto contratual? Será que não podemos exigir mais responsabilidade e comprometimento às empresas? O que é que nós queremos com estas empresas? Simplesmente vão aos nossos países ganhar dinheiro e depois já não querem mais saber? Pronto. O dinheiro público, em nosso entender, precisa ser empoderado. As pessoas que celebram contrato com os Estados têm que assumir um conjunto de responsabilidade, principalmente quando estes contratos forem duradouros. Aí nós entendemos que estes contratos constituem uma via, uma espécie de extensão do poder material do Estado para intervir em determinadas situações. As questões relacionadas com direitos humanos, as questões relacionadas com a proteção dos trabalhadores, já não se podem colocar, por exemplo, em sede de um contrato público. Então, como é que uma empresa que tem um contrato de 20, 30 anos com o Estado admite no seu seio trabalhadores mal pagos ou trabalhadores com contratos vulneráveis? Portanto, é aí um canal que é para efetivamente explorarmos as medidas de sustentabilidade no meio da contratação pública. É relevante também questionarmos aqui o papel dos órgãos de fiscalização, particularmente o Tribunal de Contas.
Sabemos nós que boa parte da nossa legislação defende que a intervenção do Tribunal de Contas é fundamentalmente da legalidade e observância orçamental. Será que podemos ficar simplesmente por aí? Faz sentido atribuir alguma fiscalização de mérito aos nossos tribunais de contas? Porque é fácil a administração pública promover um contrato, submeter ao Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas conceder o visto? Por quê? Porque observou a legislação, foi um procedimento concorrente, transparente, tem enquadramento orçamental. E ficarmos por aí, o contrato fica como que abençoado e o dinheiro público livre. Portanto, se calhar seria oportuno pensar numa intervenção mais efetiva do Tribunal de Contas no domínio da fiscalização de mérito. Bem, passando para outros slides, existem, sim, senhor, alguns desafios que devemos colocar. Desde logo, a contratação pública só será efetivamente um espaço ou um instrumento ao serviço do crescimento econômico se nós tivermos plena certeza do tipo de vulnerabilidades que nós queremos suprir. Quais são as nossas vulnerabilidades econômicas, sociais, ambientais? Falar de alterações climáticas hoje, por exemplo, na Europa, não é o mesmo que falar em certas regiões da África. Portanto, se calhar, identificando claramente as nossas vulnerabilidades, conseguiremos ter uma contratação pública efetivamente útil. Precisamos criar planos geoestratégicos e, em função do que nós dissemos sobre a escolha de setores estratégicos, precisamos, de igual forma, identificar que tipo de objetos contratuais... Tenho ainda 2 minutos, não? Sim, 2 minutos. Sim, obrigado. Que tipo de objetos contratuais podem ser efetivamente muito mais promovidos? Temos o desafio da inteligência artificial. Está a administração pública preparada para adjudicar um contrato com base na opinião de uma inteligência artificial, do chatbot? Estará a administração pública sensível a este tipo de tecnologias? Para muitos dos nossos países, a questão da elevada informalidade da economia. Às vezes, parecemos que estamos aqui a discutir inteligência artificial de um certo nível de abstração e um certo nível de evolução, enquanto temos, por exemplo, nos nossos países, mais de 70% da economia informal. Como é que é feita a combinação entre estes 2 elementos? Portanto, para terminar, tentando cumprir pontualmente o meu tempo, precisamos claramente identificar as nossas vulnerabilidades. Se não identificarmos as nossas vulnerabilidades, não teremos efetivamente uma contratação pública útil. Precisamos enquadrar a contratação pública num sistema de planeamento que faz face a estas vulnerabilidades. Portanto, precisamos de igual forma fazer com que os contratos públicos sejam uma longa manos do Estado. Portanto, o Estado consiga introduzir e fazer face a um conjunto de necessidades por intermédio indireto da contratação pública. E precisamos, por fim, acreditar que a contratação pública sozinha não vai a lado nenhum se não tivermos os sistemas completamente integrados. Planeamento da despesa, portanto, a contratação pública sozinha não fará muita coisa se não tivermos sistemas, instituições comprometidas, lideranças fortes, comunidades participativas, sociedade civil envolvida. Portanto, só assim é que, no final do dia, conseguiremos responder à primeira pergunta, né? Que é a contratação pública ao serviço do crescimento econômico. Obrigado. Vou ser mais diligente, vou aqui. Eu agradeço ao Saidi. O Saidi fez uma excelente exposição. Eu destaco só no minuto o que ele disse, que é importantíssimo. Ele, para quem esteve atento, e acho que foram todos, disse uma coisa que é determinante. É que os contratos públicos podem e são o melhor instrumento para combater as desigualdades. E basta para isso que nós, nos cadernos de encargos dos contratos, coloquemos lá causas de sustentabilidade, combate ao trabalho precário, sustentabilidade, economia verde, economia circular. Ou seja, depende de nós fazermos os contratos públicos, mesmo que esse financiamento venha de fora, cabe ao Estado que recebe o dinheiro colocar cláusulas no caderno de encargos, no caso português é o artigo 42, e nos casos dos vários países há sempre forma de nós, ao abrigo de dinheiro que vem de fora, seja ele de fora, seja de dentro, colocar os contratos públicos ao abrigo e combatendo as desigualdades. Isso é determinante. Eu cito esta parte, toda a exposição do Saidi foi muito importante, mas a questão determinante que devemos todos ouvir nesta exposição é que
não podemos baixar os braços, é colocar cláusulas que defendam as desigualdades e esse combate às desigualdades, recebendo mesmo, há pouco eu ouvi muito bem e a questão foi muito bem colocada, mas nós podemos driblar essas questões de fazer com que o dinheiro, não ficando dentro, o país cresça, está bem? Agora, chamava a Nathalie Soares, a Nathalie vai falar sobre a consolidação do Orçamento de Estado e como as compras, a Nathalie Soares, como as compras públicas podem consolidar os orçamentos. Está bem, Nathalie? Obrigado. Nathalie. Obrigado. Muito boa tarde. Vou tentar controlar o tempo e ser como o Saidi. Posso passar o slide? O tema que me foi proposto foi falar sobre os embaixadores em compras públicas sustentáveis. E a primeira pergunta que eu gostaria de vos fazer é: o que é para vós a sustentabilidade? A sustentabilidade nos dias de hoje, há muito que deixou de ser o comprar barato, há muito que deixou de ser o comprar aquilo que nos parece ser correto. A contratação pública sustentável... Estou com problemas técnicos, pode passar, por favor. Está ligado? Ok. O comprar sustentavelmente, quem vai comprar, quem faz parte do processo de contratação pública, deve ter em mente várias questões antes de decidir aquilo que efetivamente pretende adquirir. As questões relacionadas com as mudanças climáticas, a conservação daquilo que nós vamos adquirir. Somos nós capazes de conservar e bem utilizar aquilo que nós vamos adquirir? Porque muitas vezes a solução do vizinho, quando eu digo vizinho ou de um outro país, pode ser eficiente, sustentável para a sua realidade, mas já não acontece o mesmo para a nossa realidade. Conseguimos utilizar as energias renováveis? Nós vamos conseguir fazer com que aquilo que nós vamos adquirir faça parte da economia circular, que eu vou falar um bocadinho mais à frente. Qual é a melhor tecnologia que eu posso utilizar para satisfazer essa minha necessidade? E o que é que eu vou comprar? Quando eu digo comprar, não é só pensar em bens ou em serviços, mas também em obras. O como é que vai ser regenerado? Pensem quando nós construímos um edifício. O edifício pode ser muito à frente, pode ser muito moderno, mas como é que nós vamos sustentar? Temos a capacidade de sustentar e trazer o bem para a nossa sociedade? A verdade é que quando nós vamos adquirir, podem passar o slide. Ok. A verdade é que quando nós pensamos em satisfazer a nossa necessidade no dia de hoje, temos de saber que para satisfazer essa necessidade, nós vamos ter de usar os recursos que temos, satisfazer as necessidades de hoje, mas também satisfazer a necessidade das gerações futuras. E isso implica fazermos uma boa gestão dos recursos, mas não é pensar em recursos financeiros e pensar nos recursos em tudo aquilo que é a cadeia de vida do que nós pretendemos adquirir. E para isso, nós só podemos fazê-lo se nós assentarmos em 3 pilares: o social, o ambiental e o econômico. Os meus pilares têm formas, necessidades e ações diferentes da do colega ao lado. Eu insisto muito nisso porque muitas vezes a tendência é nós tentarmos copiar as melhores soluções de um país que nos seja próximo, seja ela de que forma for. Mas a verdade é que, como já foi dito aqui, nós precisamos, antes de mais, ver para dentro, ver as nossas necessidades. Garantir que questões como os direitos humanos, a segurança alimentar, a pegada de CO2, as energias alternativas, para Cabo Verde ter uma agricultura sustentável, por exemplo, é muito importante. A regeneração econômica, o desenvolvimento das pequenas, médias e microempresas. Eu venho de um país em que a maior parte do setor tem pequenas e médias empresas e elas também têm a necessidade de serem incluídas em todo esse processo aquisitivo, porque a parte social também ela vai ser desenvolvida a partir da nossa aquisição, quando nós inserimos essas empresas e nós incentivamos a formalização da economia para que esses intervenientes também possam, elas, fazer parte do processo aquisitivo. Mas nós não conseguimos levar nada disso à frente se nós não tivermos os critérios de governança pública que estejam alinhados
com toda essa questão da sustentabilidade. Temos de ter mecanismos, instrumentos de gestão, de forma a que nós possamos incluir nos procedimentos de contratação pública, nas nossas aquisições, essas questões relativas à sustentabilidade, o que nos vai fazer ter um ciclo que é o de monitorar, avaliar, para nós podermos direcionar efetivamente o mercado. Não é só quem decide, não é só quem compra, não é só quem utiliza, nós precisamos ter uma fiscalização efetiva, uma fiscalização que vá um pouco mais para além do que o simples cumprimento da legislação. E essa governança das aquisições tem de estar, antes de mais, de espírito aberto. A sustentabilidade e esses critérios de sustentabilidade que muito se fala nos dias de hoje é algo novo. Então nós precisamos ter uma estratégia e temos de ser inovadores, temos de saber desafiar, temos de saber arriscar nessas compras que nós vamos fazer em busca de melhores soluções. Nós temos de ter instituições que adotem efetivamente políticas de compras públicas sustentáveis, de forma que todo o setor possa estar alinhado e que tenhamos planos estratégicos de compras com a inclusão de critérios de sustentabilidade. E as pessoas responsáveis pelos procedimentos de contratação pública têm de ser formados. Senhores, muito tempo estive eu perdida também no meio dessa questão da sustentabilidade e sou-vos sincera. Mas há de ter não só o querer de quem está a fazer parte do setor, e isso ninguém nos pode tirar, os governantes podem não nos formar, mas se nós estivermos comprometidos com aquela que é a nossa missão, nós nos autoformamos. Nós não podemos depender dos governantes, de quem lidera o país ou da nossa entidade empregadora. É uma questão pessoal, darmos um pouco mais de nós. Mas a governança também deve garantir que as pessoas que façam parte desse setor esteja efetivamente formada e preparada para poder também participar e apoiar nesse processo que é desafiador para todos nós. E eu deixei o Plano Anual das Aquisições para o fim, mas não é menos importante, porque o Plano Anual das Aquisições é uma das maiores ferramentas que, para quem quer avançar com a contratação pública sustentável, pode ter. Por quê? Planificar atempadamente e planificar de acordo com aquilo que é o nosso setor, as nossas prioridades, dá-nos tempo e visão para podermos ter efetivamente um plano que funcione. Nós temos de deixar de trabalhar nessa perspectiva de resolver problemas em que tudo é urgente e andar um passo à frente. Só assim nós vamos conseguir fazer compras que nos liguem para o futuro. As entidades públicas, por sua vez, não só quem compra, não só os governantes, mas também as entidades públicas têm o dever de preparar o mercado para as aquisições que nós pretendemos levar adiante. E com isso é necessário nós guiarmos o mercado e mostrarmos que são alterações necessárias. Nós temos de criar incentivos para que as empresas possam se preparar para aquilo que vão ser os nossos novos tempos. Nós temos de estimular a inovação no mercado, mas nós conseguimos fazer isso a partir do momento que nós inserimos os critérios de sustentabilidade nos procedimentos de aquisição. E nós temos de prever o ciclo de vida. Hoje em dia fala-se muito das viaturas elétricas. E agora eu vos pergunto, o que é que nós vamos fazer com as baterias dos carros elétricos daqui a 8 ou 10 anos, quando elas deixarem de funcionar? Nem eu sei a resposta, para ser sincera, mas começa a me preocupar o que é que vai acontecer daqui a 8 a 10 anos, porque os procedimentos que adquiriram essas viaturas elétricas, nenhuma delas teve nos critérios de sustentabilidade. O que é que nós vamos fazer com essas baterias? Portanto, daqui a 8 a 10 anos, temos esse problema também para resolver. Mas aqui vai entrar uma coisa importante, que é a fiscalização. O papel daquele que vai fiscalizar o sistema vai também nos dizer o que é que nós conseguimos com as aquisições, o que é que poupamos, o que é que ganhamos e quais os ganhos que aqui podemos tirar. Isso para que nós podemos nos orientar para as próximas aquisições. Acho que é por isso que sempre os planos anuais de aquisições têm esse nome, é anual. Vamos resolvendo o problema aos poucos, ao invés de tentarmos ter um plano trimestral ou semestral. Os embaixadores, então, das compras públicas, na verdade, somos todos nós. Se pensarmos bem,
todos os que estejam envolvidos num procedimento de contratação pública no seu todo, não só no decidir em adquirir, não só no comprar, não só em fornecer, mas também o utilizar aquilo que nós vamos adquirir. E durante todo esse processo de contratação e de aquisição, há algumas coisas que nós temos de pensar que são os riscos e oportunidades que essa aquisição nos vai oferecer. Nós temos de analisar e conhecer minimamente o mercado e saber se o nosso mercado está preparado para aquilo que eu pretendo adquirir. Não me vale nada ser muito à frente e fazer uma aquisição toda XPTO, se o meu mercado no final vai me dar 0 propostas. Acreditem que para um procurement não há nada mais frustrante de montar o procedimento até ao fim e depois não ter nenhuma proposta. E mais, quão importante é que é essa aquisição para a minha instituição, para a minha organização? É efetivamente necessário estar a adquirir? Ou tem outras soluções que não sejam fazer novas aquisições e utilizar novos recursos? Na verdade, nós temos de adotar aquela que será uma abordagem de 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Nós temos de reduzir os recursos que nós vamos utilizar, reutilizá-los de alguma forma e, se possível, reciclar. Tem uma instituição que para mim é um exemplo e que também a mim deu-me ideias, que é o papel que nós utilizamos. Eles adquirem papel reciclado, que vem de materiais reciclados. Por defeito, na instituição, as folhas são impressas a frente e verso, porque a verdade o que acontece, nós queremos imprimir a frente e verso, fomos para imprimir, é verdade, esqueci-me, agora fica assim. Ao invés de utilizar 5 páginas, estou a utilizar 10. E no final, os papéis que não vão utilizar são destruídos e depois são doados a uma associação que utiliza a arte para ajudar as crianças em zonas menos favorecidas. Estão os 3 R's, com simples ações feitas por uma única entidade adjudicante, por um único adquirente. Então, esses 3 R's são extremamente importantes nós pensarmos neles e vermos como é que nós podemos inserir isso dentro da nossa própria sociedade. Portanto, ser um embaixador da contratação pública sustentável e levar tudo isso a cabo só acontece se nós fizermos um trabalho em equipe. Sejam os governantes, os responsáveis, os especialistas e técnicos, que são eles muito importantes, senhores, porque o procurement não sabe tudo. O procurement tem de estar bem assessorado para ter procedimentos que efetivamente nos levam a bom porto. O procurement tem de saber que quando tem uma obra tem de ter um engenheiro civil ao lado para lhe apoiar e ele falar da sua área, que é das compras públicas, mas o engenheiro civil para lhe falar daquilo que é a questão das obras. Há coisas que nos ultrapassam. Então nós temos de deixar de pensar que nós somos autossuficientes em um só para resolver os problemas. Nós temos de entender que o trabalho é em equipe. Os utilizadores daquilo que nós vamos adquirir, também eles têm de ser conscientes de que fazem parte do processo, têm de saber bem utilizar, têm de saber gerir e têm de alongar o máximo possível o ciclo de vida daquilo que lhe é confiado. Os fornecedores, os transportadores também têm de estar alinhados. Também têm de ter como pilares da sua atuação aquele setor ambiental, econômico e social, alinhado também com o nosso. De nada nos vale comprar uma garrafa de água a 10 cêntimos ao invés de 30 cêntimos, se a empresa que nos fornece não respeita os direitos humanos, não traz benefícios à nossa população. 1 mais 1 igual a 3. Falta alguém. Faltam os fiscalizadores, que na verdade têm um papel importante em nos dizer se os esforços que nós estamos a fazer estão eles bem enviesados e podem nos dar contributos para nós podermos melhorar no próximo plano anual das aquisições que nós temos. Todas essas práticas, de fato, não vão substituir a legislação e as políticas e toda a ética, mas se nós trabalharmos em equipe, vai estar tudo montado e alinhado para nós conseguirmos chegar a bom porto. Entretanto, eu não poderia terminar sem falar do meu país de origem, que é Cabo Verde. Somos muito mais de sol e praia. Queria trazer uma fotografia bem gira, mas quis trazer uma fotografia que mostra a nossa posição, não só a nossa posição geográfica, mas na nossa disparidade geográfica. A verdade é que nós temos uma série de outros desafios, somos 10 ilhas, todas afastadas umas das outras, estamos cercadas por água, a doutora Cristina estava a dizer, somos mais água do que gente, mas temos falta de água potável. Temos problemas para
ter uma efetiva circulação de pessoas e bens entre todas as ilhas. Temos o desafio verdadeiro em tentar fazer com que todas essas ilhas se desenvolvam, pelo menos de forma mais equitativa. O desenvolvimento da praia é completamente diferente do da Brava. O de São Vicente, que está perto de Santo Antão, lá em cima, são também eles diferentes. Então, os nossos governantes efetivamente enfrentam esse desafio de tentar equilibrar. É muita coisa. Mas ainda assim a sustentabilidade não ficou de fora das preocupações. O nosso Código da Contratação Pública, que o próprio procurement é quase como uma bíblia, não é? Desde 2015, mas esses preceitos já vinham na Lei das Aquisições Públicas e o regulamento desde 2007, o princípio da proteção do ambiente e o da economia e eficiência. Então nós vamos ter algures de encontrar um balanço, um equilíbrio entre aquilo que proteja o ambiente, mas que seja econômico e eficiente para aquela que é as nossas realidades. E há alguns anos atrás, desde sempre, têm-se oferecido benefícios fiscais para as opções que sejam verdes, incentivos à economia verde, políticas para a dinamização da economia local. Como o colega que me antecedeu estava a dizer, de nada vale fazermos uma grande obra. As barragens são exemplos de grandes obras que nós tivemos em Cabo Verde. De nada vale fazermos uma grande obra numa localidade se nós não conseguimos empregar e trazer melhorias para as pessoas que façam parte dessa localidade. Elas não têm de ver, as pessoas têm de sentir. Uma compra só é efetivamente sustentável quando nós não só vemos, mas como sentimos que essa compra nos traz algo mais. E a inclusão dos critérios de sustentabilidade nos procedimentos tem sido cada vez mais um fato presente nas contratações públicas em Cabo Verde. Então, em jeito de consideração final, acredito que todos nós somos intervenientes no processo das aquisições, independentemente da posição em que nós estejamos nesse processo. E é necessário identificarmos o ciclo de vida, a necessidade daquilo que nós vamos adquirir e ver o que é que nós podemos fazer para equilibrar todos esses três setores. Por fim, eu gostaria de agradecer as vossas palavras e vos dizer que o futuro começa hoje e podemos todos nós ser embaixadores em compras públicas sustentáveis. Obrigada. Bom, muito obrigado, Nathalie. Eu gostei imenso, penso que todos gostaram. É uma verdadeira embaixadora das compras públicas sustentáveis. Seis ideias de força que ficaram da intervenção da Nathalie. A parte da governança política é muito importante, mas a mudança cultural começa em nós próprios, ou seja, todos nós somos embaixadores e podemos nós começar esta política de compra verde. Outra foi a questão da fiscalização. Eu percebi a preocupação da Nathalie, é importantíssima a fiscalização. Nós podemos fazer tudo bem, mas é necessário que alguém verifique se está tudo bem, não tanto preocupação com princípios da legalidade, da concorrência, mas estes princípios são muito importantes e tudo começa connosco. Outra parte foi a política dos 3 R's, a política da economia circular, ou seja, a questão da preocupação da utilização, quando estamos a formar um contrato, pensar já como é que ele vai acabar. O exemplo das baterias foi espetacular, deixou-me a mim próprio a pensar o que nós estamos hoje a comprar e o que não estamos a colocar nos cadernos de encargos que visa depois o retirar dessas baterias, muito, muito interessante. Por fim, dizer que, e a Nathalie foi as palavras são dela, nada disto se faz sozinho, o trabalho em equipa é importantíssimo, e eu agradeço a Nathalie esta apresentação porque nos trouxe aqui tantas ideias, e ela verdadeiramente é uma embaixadora das compras verdes. Muitos parabéns. Agora, para finalizar a intervenção, eu chamava a Albertina, já aqui, que nos vai falar do caso de Moçambique, relativamente às compras públicas sustentáveis, e passávamos para a última apresentação, e eu dou a palavra à Albertina. Muito obrigada. Depois das brilhantes apresentações que foram feitas, só me resta falar um bocado da experiência de Moçambique na contratação pública, mas permitam-me, antes de mais, agradecer à organização pelo espaço que nos foi cedido para partilhar a nossa experiência.
e dizer que falar de compras sustentáveis no nosso ordenamento jurídico é falar de um processo que está em construção, que estamos ainda num processo de reformas, que inclui também toda a cautela necessária no âmbito das compras sustentáveis, daí a pertinência de ser uma janela de oportunidade para explorarmos, aprimorarmos um bocado mais na componente das compras sustentáveis. E costuma-se dizer que compras sustentáveis têm o seu preço. E há quem diga que comprar barato acaba custando caro. Então, se vamos pelas compras sustentáveis, temos que investir. Então, tem o seu preço e essa máxima aplica-se também para este processo. A minha apresentação compreende uma breve contextualização. Vou falar da contratação pública no geral e vou enfatizar as reformas em curso em Moçambique e destacar alguns desafios no âmbito da contratação pública. Importa, antes de mais, fazer referência que o processo de supervisão, normação, fiscalização da contratação pública em Moçambique é feita por uma unidade orgânica que está no Ministério da Economia e Finanças, que é a Direção Nacional do Patrimônio do Estado, onde está integrada a Unidade Funcional de Supervisão das Aquisições, que tem um enfoque para a supervisão de todo o processo realizado pelos órgãos e instituições do Estado, e a componente da contratação pública começa na aquisição, mas culmina com a gestão do patrimônio do Estado. Em termos de legislação, recentemente iniciamos a atualização dos instrumentos legais ligados à contratação pública. Durante o ano 2022, fizemos um trabalho árduo de auscultação a nível de vários intervenientes no processo de contratação pública, quer o setor público, quer o setor privado, os parceiros de cooperação, a sociedade civil, e culminou com a aprovação do instrumento legal, que é o Decreto 79/2022, de 30 de dezembro, pelo Conselho de Ministros. Embora tenha sido aprovado em dezembro de 2022, o regulamento começou efetivamente a ser implementado no dia 31 de março deste ano. E de lá até então, iniciamos vários processos de disseminação, divulgação, formação, quer do setor público e do setor privado, que continuam em curso, mas também resulta a necessidade de atualização dos manuais de procedimentos, documentos de concurso que são a base de licitação, que nós entendemos que, desde já, vamos trazendo alguns critérios que servem de base para garantir, ou pelo menos iniciar, a implementação de compras sustentáveis no nosso país. O regulamento de contratação pública é extensivo a vários objetos, desde empreitadas de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços, e é aplicável a todos os órgãos e instituições do Estado, quer da administração direta ou indireta. E a regra é o concurso público, não obstante modalidades específicas que devem ser devidamente sustentadas ou fundamentadas para a sua aplicação. E este processo enquadra-se no sistema da administração financeira do Estado, que é o SISTAF, que tem a respectiva plataforma e tem como base alguns pilares, que é o classificador econômico da despesa pública, o classificador orgânico, o classificador geral dos bens, porque tomamos em consideração as especificações técnicas que constam do catálogo de bens e serviços, onde consta a descrição dos bens e serviços que são feitos pelos diferentes órgãos e instituições do Estado, e este instrumento, esta ferramenta também vai ser objeto de atualização, incluindo alguns fatores de sustentabilidade para influenciar as entidades contratantes. Também temos o cadastro de fornecedores, daqueles que são elegíveis a contratar com o Estado, e neste existem requisitos que devem ser observados, e entendemos que também afigura-se uma janela para ir identificando alguns pressupostos que devem ser observados para que aqueles que estejam interessados em contratar com o Estado, e temos os preços de referência do mercado. Portanto, esta é a nossa casa. Ainda associada à reforma que está em curso no nosso país, foi recentemente aprovado pelo Conselho de Ministros a Estratégia da Contratação Pública Eletrônica,
Portanto, o caminho é para as plataformas informáticas. Moçambique não está à margem deste processo. E, para o efeito, para reforçar mais ainda este processo, foi recentemente aprovada pelo nosso governo a estratégia que começou a ser implementada este ano e a perspectiva é de forma gradual. O processo de contratação pública teve o seu histórico, que identifica o ano 2016 e 2017, que foi um processo de diagnóstico e análise da viabilidade e implementação deste processo, incluindo algumas experiências e boas práticas de diferentes países. Passamos também pelo processo de avaliação entre 2018 e 2019, da metodologia MAPS, que permitiu tirar uma fotografia para avaliarmos em que contexto nos encontramos. Começou o processo de elaboração da estratégia em 2021, a socialização, a auscultação em 2022, e estamos a implementar agora de forma gradual em 2023. Tem um erro aí, considere o ano 2023. Bom, não passou o slide aí. Então, com o processo de contratação pública eletrônica, entendemos que também temos que trazer, mais uma vez, alguns critérios e pressupostos que estejam aliados às compras sustentáveis. Pretende-se ter um único sistema que esteja disponível para todas as entidades contratadas e a respectiva integração no sistema da administração financeira do Estado, que compreende vários subsistemas, quer do orçamento, planificação, contabilidade, tesouro, monitoria, avaliação e auditoria. Portanto, todos os pressupostos foram aqui feitos referência durante as apresentações anteriores. Entendemos que tem a respectiva integração e enquadramento em diferentes módulos, a começar pelo processo de planificação, que é um exercício crucial nas compras que vamos realizar e, acima de tudo, em cada exercício econômico, aliado à componente financeira, e para aqui também é chamado os fatores de sustentabilidade e a monitoria, a avaliação e, por fim, a fiscalização do que as entidades estão a fazer. Estamos também, de forma gradual, a trazer, como fiz referência, a componente das plataformas e o processo de contratação, da avaliação que nós fizemos e do estudo diagnóstico e também no início do exercício econômico. Entendemos que estamos ainda no processo inicial, que compreende mais ou menos 26% daquilo que pretendemos com a contratação pública, se for cumprido todo o ciclo, mas já começamos a deixar informação disponível e enfatizar o uso do portal, quer para o acesso à informação, quer dos bens e serviços que são adquiridos pelos diferentes órgãos e instituições do Estado, os concursos que são abertos, os concorrentes elegíveis, a legislação aplicável e toda a informação que interesse quer ao público-alvo ou à sociedade civil no geral. Importa também destacar que dos pressupostos que temos estado a realizar no âmbito das reformas, pretendemos melhorar a gestão de recursos públicos, que são empregos nas contratações realizadas pelos diferentes órgãos e instituições do Estado, ampliar o nível de participação na contratação pública, contribuir para o combate à corrupção e também a desmaterialização dos processos de contratação pública. Atualmente temos grandes volumes de papéis, arquivos referentes às contratações públicas. Entendemos que uma das formas de ser amigo do ambiente é desmaterializar esses papéis todos que existem e caminharmos para as plataformas eletrônicas, e é o que já iniciamos. Também entendemos que pode melhorar o tipo de informação disponível referente às contratações, melhorar a eficácia e transparência, ampliar a oportunidade de participar dos agentes econômicos participarem nos concursos públicos, tendo em conta os critérios que forem definidos e que está associado, mais uma vez, à base de licitação, que são os documentos de concurso, que vai trazer alguns critérios que devem ser observados, incluindo a questão da sustentabilidade. Por fim, vou destacar aqui alguns desafios que se colocam, não obstante a legislação que está em curso, as atualizações que estão a ser feitas, há necessidade de continuar a investir e encontrar mecanismos para a maior rigor na realização dos processos administrativos.
que também começa a ser associada à questão da sustentabilidade, melhorar a racionalização na utilização das despesas. Está certo que nós percebemos que precisamos de investir mais e melhor nos processos de contratação e também a integração dos processos de contratação no sistema da administração financeira do Estado. Queremos assegurar que todos os intervenientes tenham conhecimentos, habilidades, domínios para utilizar a contratação pública eletrônica aliada, mais uma vez, à sustentabilidade. Em Moçambique já começamos a fazer ações de formação com enfoque para a componente de sustentabilidade. A nível da unidade funcional de supervisão das aquisições foi identificada uma equipa específica que começou no ano 2022 e continua no presente exercício econômico em formação e pretendemos, após as auscultações que também estão em curso, elaborar uma estratégia que esteja associada às reformas que já tinha anteriormente me referido. Mais uma vez agradeço a atenção dispensada. Muito obrigada. Eu quero agradecer então à Albertina, chamava a Natália Saidi para aqui para as questões. Aqui relativamente à apresentação da Albertina, eu destacava também 5 ou 6 pontos. Um deles é a importância de estarem a fazer este caminho, ou seja, estão a mudar o regime desde 2022, estão a alterar o regime. O enfoque especial que estão a dar à digitalização, ou seja, a consciência que isso é um caminho que também contribui muito para a questão da sustentabilidade, a preocupação que têm na parte da formação e da capacitação das pessoas, e depois a intervenção, ou seja, multidisciplinar, ou seja, a questão da capacitação, mas não só dos intervenientes da contratação pública, mas esta interação com os diversos players de toda a contratação, ou seja, esta formação terá que abranger fornecedores. Eu acho que aqui se destaca este caminho que estão a percorrer, mas com a preocupação tanto na sustentabilidade, tanto no procurement digital, como na própria contratação pública, e isso é de relevar e de agradecer esse caminho, porque só com este tipo de ações é que nós conseguimos depois implementar a compra pública sustentável. Eu agora vou passar para aqui, uma coisa muito interativa, tentar voltar aqui para o meu lugar. Muito bem, aqui, vou ligar aqui o outro microfone. E pronto, agradecer aqui às excelentes intervenções. Eu fui fazendo anotações por cada uma delas. Eu parece-me que foram bastante claras, cumprimos o tempo, mas ainda temos um tempinho, porque tínhamos mais 10 minutos da hora, começámos 10 minutos atrasados. Por isso eu punha à consideração aqui do auditório 3 questões. Temos tempo para 3 questões. E eu colocaria, temos ali já, ok, então temos 4 questões, também não é, temos 5 questões, pronto. Muito bem, força. Então bom, eu agradecia que se identificasse e a quem é que dirige a questão, por favor. Ok, obrigado. Meu nome é António Niquisso, eu presido a Comissão de Plano e Orçamento, que é de Contas Públicas em Moçambique, portanto, sou deputado. Queria começar por felicitar a todos e a todas que fizeram excelentes apresentações. A minha questão pode-se aplicar para todos, é relativa ao desafio que as nossas finanças públicas têm enquanto deficitárias. Os orçamentos dos nossos estados são deficitários, é um envelope de recursos muito limitado para satisfazer aquilo que é a despesa pública. E em tudo que se disse, do ponto de vista teórico e até científico, tem um excelente enquadramento. Eu quero compreender na realidade prática, em função dessas limitações que a gente tem de caráter orçamental, como é que nós conseguimos efetivamente fazer omeletes sem ovos, ou seja, como é que é possível, sem recursos, garantir que as compras públicas sejam efetivamente sustentáveis, tendo em conta os pressupostos todos aí cientificamente referenciados, que para mim me parece que o problema não está efetivamente na sustentabilidade,
é o inverso, é o problema da limitação que a gente tem, portanto, de recursos. Obrigado. Quer alguém responder, Nathalie? Já agora, se calhar, seria oportuno termos as 4 questões. Então vá. Ok, então colocar, ajudamos. Então vá. Aqui mais uma. Sim. Okay. Obrigada. Ana Maria Silveira, do Ministério do Planeamento e Finanças de Santo Tomé e Príncipe. Bem, gostaria de colocar apenas uma questão. Antes de dizer que em Santo Tomé e Príncipe a parte significativa da despesa ocorre, portanto, ocorre através do sistema de compras públicas, no quadro da reforma da gestão das finanças públicas. Portanto, essa questão constitui uma das prioridades. Para tal, permitindo assim uma maior transparência no uso eficaz de dinheiro. Um bocadinho fica de patão. Pelo menos o que eu disse. Essa questão de sustentabilidade é um novo, podemos dizer que é um novo modelo de governança, não é? Em compras. Por isso, vai tratar um pouco cheio. Nem vou ganhar acionista maioritário disso tudo. Nem vou ganhar acionista maioritário disso tudo. Em que momento é que se aplica esse critério de elegibilidade? Não, esse critério de sustentabilidade, será que que faz parte de um critério de elegibilidade? Ou em que momento? Obrigada. Muito obrigada. Lúcia Passos, Presidente da Mulheres Parlamentares de Cabo Verde e Vice-Presidente do Parlamento Pan-Africano. A minha questão, tanto vai para todos, tem a ver com a inclusão da questão do género na vossa Bíblia de contratação pública. No ano passado, o presidente do grupo do Banco Africano, tanto do BAD, lançou uma linha de financiamento para incentivar as mulheres a participarem, portanto, do processo da contratação pública. Porque, como sabem, a garantia que é exigida, muitas vezes as mulheres empresárias não têm essa capacidade para concorrer com os outros fornecedores. Então, há essa disponibilidade neste momento a nível do Banco Africano de Desenvolvimento. Mas se na vossa Bíblia de contratação pública não tem em conta a questão do género, fica difícil as nossas mulheres, portanto, poderem participar. Era só uma preocupação e também ali para o nosso pessoal de Cabo Verde, se já na preparação do orçamento deste ano, podemos incluir, agora é o momento, portanto, de preparação do orçamento, podemos incluir algum incentivo neste sentido. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Bom, aqui. Eu sou Andressa, eu sou consultora do PALOP. Minha pergunta é para o... Eu estou meio distante, é Said ou Sandy? Sobre a inteligência artificial e como a inteligência artificial pode ajudar no processo de compra pública. Eu vejo não como uma forma de... como a inteligência artificial decidindo por onde comprar. Mas tem algumas iniciativas acontecendo hoje no Brasil, dentro do Tribunal de Contas da União, que se chama Lab Contas, onde se desenvolveram já 3 robôs de inteligência artificial que têm ajudado bastante na fiscalização social das compras. É um dashboard que se chama Robô Mônica, e é um dashboard que mostra todas as compras que foram feitas, inclusive por inexigibilidade de licitação. Tem uma outra que é o Robô Sofia, que mostra
e mostra, chama atenção, cria alertas para quando uma compra foi aprovada, não diretamente relacionada com algum dos critérios. Tem uma outra que ajuda a escrever os editais de compra, contemplando todos os critérios interessantes para a visão nacional. Então, eu gostaria de mencionar esses casos e perguntar para vocês se existe, depois da digitalização, claro, um plano de usar esse tipo de solução para facilitar a monitoria social e a auditoria dessas compras. Obrigada. Muito boa tarde. Eu sou Didier Sebastião e sou do Tribunal de Contas de Angola. A minha pergunta primeira vai para o Dr. Saidi. E, senhor Dr. Saidi, gostaria de saber como garantir a sustentabilidade da contratação pública em ambientes de crise. A segunda questão, e é muito relativa àquilo que o senhor Dr. Saidi apresentou, relativo à fiscalização de mérito das compras públicas. Atendendo ao atual formato constitucional e legal que nós temos, como é que o Dr. Saidi podia ver essa implementação da fiscalização preventiva, sobretudo, dos contratos, nos moldes em que o Dr. Saidi propõe? Uma outra questão é... Já agora. É aproveitar para saber como fazer a migração dos atuais sistemas de fiscalização das compras públicas com os modelos aprovados legalmente nos PALOPs, maiormente em Angola, para a fiscalização por meio de contratação eletrônica. E em quanto tempo podemos fazer isso, né? Nesses termos, atendendo ao que o Dr. Saidi apontou, 70% de informalidade da economia. Obrigado. Então, Saidi, responder à primeira. Sim. A segunda e a terceira. Pois. Força, Tarefa difícil, né? Hora do almoço. Força. Bem, obrigado a todos pelas questões colocadas. De facto, levam-nos a crer que o problema não está resolvido e nem será resolvido aqui nesta sala. São questões que devem nos fazer pensar sempre, permanentemente, em que tipo de soluções é que devemos identificar para as nossas vulnerabilidades. Eu ia começar dando uma nota apresentada a questão apresentada pelo Dr. António Niquice. Acho que é isto. Limitação de caráter orçamental. Bem, isto é o que nós aprendemos de forma muito básica. Os recursos são e serão sempre escassos. As nossas necessidades são ilimitadas. O que nós devemos fazer é procurar, dentro dessa escassez, maximizar a efetividade destes recursos. Portanto, eu gosto de dizer que para alguns países africanos, até ter muita disponibilidade orçamental é o grande problema. Diferente, se calhar, do caso que apresenta, às vezes não é bom também ter muito dinheiro, porque com muito dinheiro dificilmente se implementam certas reformas e abre-se como que o escape para despesismos. A questão claramente é ambiente de escassez, a racionalização da despesa. Temos que definir a nossa pirâmide de necessidades e, em função disso, definir prioridades. Fazer face às nossas prioridades de forma mais... gerando mais externalidades positivas possíveis. Portanto, sempre estaremos em ambientes de escassez, mas é nestes cenários que nós conseguimos efetivamente multiplicar os efeitos daquele recurso escasso. Obrigado. Sim, pronto. A questão da inteligência artificial. Sim, na verdade ela hoje pode ser equacionada para muitas tarefas. Para a identificação, por exemplo, da disponibilidade de mercado, eventualmente entidades públicas podem recorrer a este instrumento para saber onde é que podem encontrar certos bens para suprir as suas necessidades. Pode ser, como disse muito bem, utilizada na elaboração das peças de procedimento, no controle, etc, etc.
O desafio era perceber, por exemplo, como é que eu, carregando toda a informação, por exemplo, das propostas, a inteligência me pode ajudar a definir aquelas que são, do ponto de vista dos critérios previamente definidos, as propostas que melhor respondem. Porque, como nós sabemos, em contratação pública, normalmente esse trabalho é feito numa base de cálculos, enfim, em função das métricas. Isto podia ser facilitado com a inteligência. Mas, como nós sabemos, como todo e qualquer outro processo tecnológico, nós precisamos inserir dados. É em função da quantidade de dados que tivemos que disponibilizar para esse sistema que teremos efetivamente a resposta e respostas canalizadas aos nossos desafios. Eu acredito que ainda há um caminho muito grande a ser traçado em relação à inteligência artificial. Estamos a consumir aos poucos, mas certamente poderá ser um instrumento muito útil para a administração pública e para as próprias comunidades, o próprio cidadão, efetivamente ajuizar aquela que é a forma de tramitação dos contratos e a realização de qualquer outro gasto público. Há um caminho pela frente, certamente temos muitas oportunidades ainda de crescimento em nível da inteligência artificial. Depois vem o grupo das questões do... Grupo de 3 questões. Do Dr. Didier. Relativamente à questão do Tribunal, essencialmente da fiscalização. Fiscalização de mérito, pronto. E a questão da sustentabilidade em ambiente de crise. A última, confesso que não captei muito bem, mas eu ia começar pela segunda, fiscalização de mérito. Bem, eu peço desculpa pelo que vou dizer, mas... nós podíamos repensar, se calhar, o modelo da administração financeira dos Estados. Este modelo de ter uma intervenção executiva é muito aliada à tripla divisão de poderes. Portanto, temos aí o executivo que define tudo, depois, para a administração financeira é muito crítico o papel do judicial, por intermédio do Tribunal de Contas. É muito crítico porque, às vezes, o Tribunal de Contas só vai conformar disponibilidade orçamental e depois é uma disponibilidade orçamental apenas, né, na base daquele princípio da legalidade formal. Às vezes não é uma disponibilidade orçamental efetiva. Às vezes, a experiência que temos no das Finanças basta emitir a nota de cabimentação, portanto, o Tribunal de Contas, ok, concede o visto de fiscalização preventiva. Mas depois, mais à frente, o próprio Ministério das Finanças pode retirar aquela nota de cabimentação e garantir aqueles, ou seja, afetar aqueles recursos para um outro projeto, e depois aquele outro projeto também tira uma outra nota de cabimentação. Portanto, a visibilidade que o Tribunal de Contas vai tendo vai ser uma visibilidade meramente formal. O desafio é, efetivamente, pensarmos numa intervenção que questiona se, de facto, aquela despesa é necessária para fazer face àquela necessidade. É verdade que isto quebra um pouco o paradigma que nós conhecemos, mas precisamos uma espécie de checks and balance no processo de gestão das finanças públicas. E aí nós, do Executivo, íamos dizer, não, mas o Tribunal de Contas está a dificultar o processo de execução da despesa. Mas existem certas despesas que precisam ser dificultadas. Ou seja, precisam, de facto, ser contrapostas por uma outra visão externa. Isto pode ser, se vier do Tribunal de Contas, efetivamente, ótimo. Mas pode vir das próprias comunidades, que às vezes o processo de escutação não é observado de forma rigorosa e é a nível do Tribunal de Contas onde nós podemos lá chegar. É verdade que no caso de Angola implicaria uma alteração legislativa. É verdade que implicaria uma alteração legislativa, mas mais do que a alteração legislativa, que é a coisa mais fácil, implicaria uma mudança de mentalidade. Porque é preciso que o gestor público sinta a necessidade de ser fiscalizado. O gestor público tem que sentir esta necessidade de partilhar o risco. Porque, no final do dia, é isto em causa. Não é uma tarefa individual realizar as despesas públicas. Mas também com um pouco mais de debate e choques de ideia, podemos chegar a uma solução mais equilibrada. A outra questão é relacionada com a sustentabilidade da contratação pública em ambiente de crises. Ambientes de crises, podemos admitir que estamos sempre em crises, né? Existem crises mais acentuadas do que outras. Há certas legislações que admitem a possibilidade de procedimentos emergenciais, por exemplo, que legitimam adjudicações diretas para fazer face às crises. Mas também existem práticas que propiciam crises, não é? Ou seja, estamos sempre a contratar de forma direta porque há emergência. Aliás, às vezes até são situações de urgência que nós as confundimos como de emergência.
e queremos sempre legitimar a adjudicação direta. Para mim, o problema não está efetivamente só nesta adjudicação direta, está também na forma como o contrato é executado. Ou seja, esses contratos formados à base de procedimentos fechados podem ter o seu valor maximizado na fase da execução. É preciso que depois se exiba à comunidade, se exiba à coletividade como é que este dinheiro foi gasto e quais são os outros benefícios efetivos que podem advir da fase da execução deste contrato. Porque escolher a empresa não é de todo o mal. É preciso que depois, na fase da execução, se identifiquem outras vantagens para que o Estado consiga dizer que efetivamente foram estimulados alguns ganhos, algumas externalidades. A última questão, confesso que não captei muito bem, mas... Eu tinha que passava para a Natália para responder à questão do momento, em que momento é que podemos colocar essa questão e depois falta a questão da igualdade de géneros. Relativamente ao momento, eu acredito que desde o início, desde o momento é que nós identificamos que temos essa necessidade. Porque não basta só comprar, nós temos que comprar, sustentar e fazer sentir o bem em todos nós daquilo que nós pretendemos adquirir. Então não vale eu pensar em adquirir e nos critérios de avaliação para a adjudicação do contrato eu tentar inserir alguma coisa que eu não tinha pensado antes. Então daí a necessidade de efetivamente nós planificarmos e deixarmos de fazer aquilo que o Dr. Saidi estava a dizer, funcionar em urgências e emergências. Nós temos de saber planificar e desde o início pensarmos na sustentabilidade, porque só aí aqui efetivamente nós vamos conseguir garantir essa sustentabilidade daquilo que nós pretendemos. Muitas vezes nós adquirimos carros que consomem tanto combustível que o próprio Estado não tem dinheiro para sustentar o gasto de combustível dessas viaturas. Então nós temos de pensar nisso desde o início para podermos fazer efetivamente um equilíbrio. A sustentabilidade não faz parte de um único momento do processo aquisitivo, mas sim faz parte de todo o processo. Nós temos de pensá-lo como um todo. Quanto à questão da doutora Lúcia em relação à questão do género, eu sou o Gender Focal Point das contratações públicas da minha instituição. E quando nós falamos da nossa Bíblia, o Código de Contratação Pública de Cabo Verde, a vantagem que nos dá-nos o abrangente e também dá-nos espaço para nós alinharmos aquilo que lá está com os critérios de governança que nós temos. A lei da paridade é tida em cuidado nisso. E para a Lux Development também acaba por ser a mesma coisa. Eu sou, como eu disse, o Gender Focal Point. Nós temos o cuidado de pensar nos procedimentos e quando nós falamos em alterações climáticas, por exemplo, são áreas dominadas maioritariamente por homens. E a questão é, o que é que nós podemos fazer para que também consigamos trazer as mulheres para os procedimentos, mas não só trazer mulheres em qualquer posto, mas trazer as mulheres e a visão delas em posições que efetivamente possam fazer a diferença. Daí a importância de serem informadas as pessoas que fazem os procedimentos para poderem dominar, de certa forma, a matéria e conseguir se preocupar com outras coisas para trazer ainda mais vantagens às aquisições. Porque um problema que nós temos é a falta da profissionalização das pessoas que fazem as aquisições, que na verdade, em grande parte do tempo, estão preocupadas em tentar cumprir a lei, porque têm o Tribunal de Contas a exigir o cumprimento da lei. Mas a verdade é que se nós tivermos algum domínio sobre essa matéria, diminuindo a margem de erros, temos espaço para nós podermos permitir-nos pensar em outros aspectos e trazer mais valências aos procedimentos, ao invés de sermos só máquinas, aplicar e aplicar. Agora, mesmo para fechar, perguntava e aqui a Albertina para a última ronda, sobre a mesma questão, mas no caso de Moçambique, esta questão da igualdade de género e da paridade, estamos a falar aqui de contratos reservados no caso da igualdade de género, já existem para outras matérias, mas em específico para a igualdade de género no caso de Moçambique. Pois, Albertina. Muito obrigada. Olhando para a legislação que está a vigorar em Moçambique, os concorrentes participam em igualdade de circunstâncias, independentemente do género. Os processos estão abertos quer para pessoas singulares, coletivas, nacionais ou estrangeiras. Existem critérios que são definidos para efeitos de elegibilidade por cada entidade contratante.
mas é uma questão pertinente e nós temos estado a refletir a nível do nosso ordenamento jurídico como tratar essa questão, tendo em conta que, à luz da legislação que está a vigorar, já abre espaço para estabelecer algumas margens de preferências, não para o caso específico do género. Temos, a título de exemplo, a preferência para as micro, pequenas e médias empresas, temos também preferências para os produtos nacionais ou concorrentes nacionais. À semelhança destas especificidades, há necessidade também de pensarmos um bocado na questão do género. E temos estado também a pensar, e já identificamos alguns indicadores, para avaliar o nível de participação das mulheres nos contratos e concursos que são realizados pelos órgãos e instituições do Estado. No processo da revisão que foi recentemente feita, introduzimos um critério para identificar os reais beneficiários nos concursos que são lançados. E nesta perspectiva já nos permite ter alguma indicação do número de mulheres que estão à frente das empresas que são contratadas pelos órgãos e instituições do Estado. Mas entendemos que podemos aprimorar um bocadinho mais, desenvolver uma plataforma para permitir avaliar e monitorar. E também entendemos que podemos influenciar, quer a partir da capacitação, empoderamento, preparação, para a mulher se sentir preparada e com capacidade de participar nos concursos, não há aquele receio, apesar de algumas circunstâncias sociais que possam influenciar, mas com melhor preparação entendemos que temos condições para o efeito. No caso de Moçambique, temos exemplos concretos de mulheres na liderança, não só no que se refere às empresas, dirigentes superiores do Estado, mulheres que estão à frente de vários cargos de direção, chefia e de confiança, e vou até citar o exemplo da nossa Presidente da Assembleia da República, que é uma mulher. Então, acreditamos que podemos ter resultados bons no âmbito da contratação, só precisamos de aprimorar melhores mecanismos de indicadores, critérios e dados concretos que possam nos permitir fazer esta avaliação. Muito obrigada. Bom, muito obrigado a todos. Eu penso que estaríamos aqui muito mais horas, mas estamos a segurar-nos do almoço. Eu agradeço ao painel, agradeço aos meus colegas de painel, agradeço à audiência, a vivacidade que teve nesta sessão. Em nome da senhora reitora do ISCTEC, que está aqui agora, que nos deu também a honra da presença, eu dava por encerrado, eu passava a palavra à Isabel para proceder ao encerramento e eu dava por terminado este painel. Está bem? Obrigado. Ora bem,